Que essa ministração de oração, meu Deus, venha de encontro à necessidade do aflito, do ansioso, daquele, meu Deus, que está prejudicado no seu espírito, entristecido na sua alma. Que essa ministração de oração, meu Deus, tenha o conteúdo da tua voz entrando e indo de encontro a este coração, em o nome de Jesus. Cremos, meu Deus, que hoje uma palavra será liberada deste altar. Cremos, ó Deus, que a nossa responsabilidade, o nosso compromisso, ele não cessa por conta da pandemia. Pelo contrário, meu Deus, nós nos encontramos na posição que o Senhor nos elegeu, que o Senhor nos escolheu para estar. Que nós possamos nessa noite, meu Deus, encontrar o teu poder, entrar no sozo, entrar, meu Deus, nesse ambiente, nessa atmosfera que glorifica o seu nome, nessa atmosfera que te enaltece, nessa atmosfera que te adora. Essa atmosfera, meu Deus, aonde a adoração promove em nós um avivamento que nos transforma, que nos traz além da salvação, nos traz os milagres, nos traz cura, nos traz a manifestação do teu Espírito na nossa direção. Eu te louvo, meu Deus, por cada uma dessas vidas que está me assistindo agora, quer seja aqui presencial, quer seja nos seus lares. E que nunca, meu Deus, nunca deixem de te adorar, e o teu nome seja louvado em todo o tempo, em o nome de Jesus Cristo. Quem crê, concorda, aplauda ao Senhor bem forte, em nome de Jesus. Oh, glória a Deus. Pode tomar seu assento. Glória a Jesus. Diante de tudo que nós estamos vivendo e passando, eu acredito que nós precisamos de fé. E muitas vezes a falta da fé tem sido uma realidade no meio do nosso povo. O povo não consegue encontrar a Deus porque não consegue encontrar a fé. E a partir do momento que a fé ela é alcançada, a fé ela é atingida pelo nosso coração, a fé é atingida pelo nosso espírito, um milagre acontece. E quando não acontece, de fato é porque faltou a fé. Então a fé, ela é a base para tudo, é o nosso sustento, é a nossa fortaleza, é o que nos coloca de pé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então nós precisamos desse artifício liberado por Deus para todo cristão, que é a fé, para que todo cristão, através da fé, possa não somente ver o Senhor, não somente ter desejos pelas coisas de Deus, mas que também possa vivenciar os milagres que Deus tem preparado para a igreja em toda a sua era, em toda a sua história. Em toda a história da igreja, Deus é o promotor de avivamento e de milagre. Chegamos num tempo onde nós precisamos viver os milagres de Deus. Eu quero que você pense comigo. Algumas áreas são atingidas diretamente na nossa vida. A primeira área que está sendo atingida diretamente não é a área física, mas é a área emocional do ser humano. O ser humano está emocionalmente sendo minado, emocionalmente sendo atingido todos os dias. Então a ferida ela está crescendo nas emoções de forma mais rápida do que no físico. Então nós temos ouvido já relatos de pessoas que estão tentando contra a própria vida, jovens que ansiosos já se cortavam, estão se cortando mais ainda, estão, fazendo marcas terríveis nos seus corpos, porque começam a ter a sua alma bombardeada de notícias negativas todos os dias, 24 horas por dia. Então, outro dia eu estava falando de um livro chamado A Arte da Guerra, um livro muito vendido. E este livro, A Arte da Guerra, foi escrito por Sun Tzu. E Sun Tzu escreveu que antes de vencer um inimigo, seria necessário vencê-lo pelo medo. Então, antes de enfrentar o inimigo de frente, primeiro o adversário ele implanta o medo.
e só depois ele investe contra esse inimigo. Isso é histórico, porque a primeira vez que isso aconteceu, do homem dizer que estava com medo, foi no Éden. No jardim do Éden, o homem, quando se escondeu após ter comido o fruto que o Senhor disse que não era para comer, agora o homem está escondido. E Deus falou para Adão: Adão, onde você está? Deus sabia onde Adão estava, mas queria ouvir a resposta dele. Por quê? Porque Deus era sabedor de todas as coisas. A grande verdade é que Adão não sabia onde ele estava dentro dele mesmo. Adão se procurava e não se achava. Adão, onde você está dentro de você mesmo que eu não estou te achando? Onde você está dentro de você, porque o cara que eu estou vendo agora não é o cara que eu estou acostumado a caminhar todo dia. Aí Adão não pôde mais se esconder e se revela. E Deus fala: por que você se escondeu? Ele diz: porque eu estava nu. E aí vem a pergunta: quem disse que você estava nu? Essa pergunta, irmão, ela parece uma pergunta muito comum quando olhada de longe, mas se você aproximar, colocar uma lente de aumento para observar essa pergunta, o Senhor está perguntando para Adão assim: Adão, você ouviu a quem? Porque você só ouvia a mim. Você deu ouvido para quem? Então Deus pergunta: quem te disse que você estava nu? Você deu ouvidos para quem? Então, quando o homem abre o ouvido, vai acontecer a resposta de Adão, né? Adão, ele vai responder para Deus: por que você se escondeu? Ele falou: porque eu tive medo e me escondi. A primeira vez que a palavra medo aparece na Bíblia. Adão dizendo que estava com medo de algo, e Deus pergunta para ele: quem você tem ouvido? Se hoje você está sentindo medo de alguma coisa, está com medo desse vírus que está atingindo aí o planeta, se você tem medo, é porque você tem emprestado seu ouvido para ouvir quem não deveria ouvir. E a pergunta de Deus para você é: a quem você está ouvindo? Por que você está ouvindo essas pessoas? Essas pessoas, naquele caso foi a serpente, agora no caso de hoje, a serpente influenciando pessoas. A quem você está ouvindo para você ter medo? E o medo é um dos sintomas, uma das sensações que o ser humano ele recebe na sua alma. Mas existem tamanhas sensações, tantos outros sintomas, tantos outros sentimentos que podem brotar a partir de quem você ouve. Então, quem você está ouvindo para de repente entender que o casamento não está bom? Quem você está ouvindo para entender que o teu emprego não é o emprego que você sonhou? Quem foi que te falou que tem um melhor do que esse para você? Então, o ser humano ele vai abrindo o ouvido e ouvindo situações que vai lhe causando sensações, e uma delas é o medo. E o ser humano, por medo hoje, e o que é impressionante é que parece, e apenas parece, que o ser humano não, que está tudo bem, que está tudo maravilhoso, principalmente quando você entra nas comunidades, parece que está tudo bem, mas na verdade o subconsciente desta pessoa está dizendo: não entra, não aglomera, não fica perto, é só você ter uma base se alguém espirrar perto de você e você vai ver se olha ou não. Antigamente espirrava e todo mundo gritava saúde, e agora? O povo grita corre, corre, espirrar aqui, meu Deus do céu. Então, é simples, é só você ver se o povo está com medo ou não, tenta atravessar sem máscara, e quando você sentar no barco, se conseguir, então você entra no barco de máscara, chegando no barco você tira a máscara e guarda e fica sem máscara, para você ver, parece que todo mundo está olhando para você, e que você é um pitbull sem focinheira. Parece que o ser humano virou um pitbull sem focinheira. E fica todo mundo olhando: meu Deus, o cara está sem máscara. A minha esposa foi na feira e numa barraca a mulher já estava ali perguntando cadê a máscara. Não era a dona da barraca, era outra pessoa. Então assim, o ser humano está com medo. Por que ele faz isso? Por causa do medo. Eu entrei no mercado, logo que a máscara nem era obrigatória ainda, eu entrei no mercado e só eu estava sem máscara. É um mercadinho pequeno de bairro, cabe tinha lá umas 25 pessoas dentro. E todo mundo de máscara, eu sem máscara, pensa se eu não me senti mal.
eu me senti mal por estar sem máscara, e nem era obrigatório o uso da máscara. Então, quando você começa a observar as suas atitudes, você vai ver que você está com medo. Você vai ver que o seu coração também está sendo levado por este lado, apesar de termos fé. E é sobre isso que eu quero tratar hoje, em nome de Jesus. Eu quero estar falando sobre o segundo capítulo, que eu ministrei na quarta passada, o primeiro capítulo do sozo. E hoje eu vou ministrar o segundo capítulo desta palavra que está aqui atrás de mim, que é sozo. Sozo aparece 110 vezes no Novo Testamento. 110 vezes no Novo Testamento aparece a palavra sozo. E sozo tem a ver com salvação, mas tem a ver com cura e libertação. Então, sozo atinge todas as áreas da vida do ser humano. E a primeira área que atinge é emocional, depois física e espiritual. Então, o sozo, ou você pode inverter, espiritual em primeiro plano, emocional em segundo e física em terceiro plano. Então, quando você entra na atmosfera do sozo, do milagre, então primeiro eu quero que você entenda o significado da palavra sozo. Então, sozo no grego é salvação. Você vai lembrar disso em Lucas 8,36, quando a mulher do fluxo de sangue recebe uma palavra do mestre dizendo: a tua fé te salvou, não fala curou. E a mulher, ela tinha um fluxo interminável de sangue, mas quando ela tocou no Senhor, ele disse: a tua fé te salvou. Na verdade, no original, ele disse sozo. A sua fé trouxe salvação para a sua vida. Mas é impossível desassociar salvação e cura. É impossível. É impossível. Todas as pessoas que acreditam na salvação, que a fé está colocada diante do Senhor para a salvação, também têm uma fé para ser curados. E todas as pessoas que não têm fé para alcançar a cura, não têm fé para a salvação, mas alcançam a salvação pela misericórdia de Deus, ou pela graça de Deus. Então a salvação é um dom de Deus. A salvação, ela vem pela fé, e a fé pelo ouvir a palavra de Deus. Então, quando você ouve a palavra, você é acrescido no seu coração e na sua alma de fé. A partir da fé que você então tem o direito de viver eternamente com Deus, a começar da terra. Hoje eu vejo uma multidão de pessoas que aceitam a Jesus por uma necessidade e depois se afastam de Jesus quando a necessidade passou, quando a necessidade acabou. Isso é muito comum em países que não têm uma cultura de adoração. Mas quando a cultura é de adoração, essa pessoa se achegou a Deus, ele vai servir a Deus para a vida inteira. Ele vai servir ao Senhor com a sua alma, a sua força, seu coração. Ele vai entregar tudo que ele tem ao Senhor, porque agora ele descobriu que em Deus está a fonte da sua vida. Enquanto nós vamos observar que há pessoas que chegam no Evangelho, passam 5 anos, 10 anos e depois se afastam, porque nunca tiveram a convicção do sozo, da salvação, do milagre. Então fizemos da igreja um grande movimento que nada tem a ver com Deus. E um dos maiores movimentos que nós criamos da igreja, eu vou falar nós porque isso vem desde muito tempo e nos alcançou, é nós estarmos na igreja para trocar com Deus alguma coisa. Então você vem à igreja para se sentir bem. Você vem à igreja porque você gosta. Você vem à igreja porque você sente paz. Você ouve a palavra porque a palavra de Deus parece que é Davizinho tocando a harpa para os demônios sair de Saul. Então é sempre uma troca para te favorecer estar na presença de Deus. Quando vir a presença de Deus, deveria ser só adorar. Só para adorá-lo, só para bendizê-lo, só para glorificar. Você vai fazer o que na igreja? Tem gente que fala: cara, parece que sai um peso das minhas costas. Então você vai para a igreja para ser aliviado.
quando na verdade nós deveríamos vir aqui com um único motivo: glorificar, adorar, bendizer, exaltar aquele que é único, digno, verdadeiro, Senhor, poderoso, morreu na cruz para nos dar a vida eterna. É por isso que nós viemos à igreja, para glorificar a Ele. E aí nós glorificamos ao Senhor porque Ele é santo, porque Ele é poderoso, porque Ele é Filho de Deus, porque Ele morreu, porque Ele ressuscitou o terceiro dia, porque Ele está no meio de nós através do Espírito Santo. Nós adoramos ao Senhor por causa destas coisas. E sem desejar nada em troca, Ele derrama sobre nós do seu poder, da sua autoridade, da sua unção. Então nós vivemos o sobrenatural. Por quê? Porque nós vivemos no mundo físico, que tem ações sobrenaturais o tempo inteiro. Ações no mundo sobrenatural o tempo todo. Há quem diz que não acredita nos espíritos. Problema de quem não acredita, mas está tudo aí, irmão. Demônio, anjo caído, está tudo aí perturbando a vida dos seres humanos. Tudo que acontece no mundo físico tem o aval primeiro no mundo espiritual. Então você vai encontrar Jesus encontrando uma pessoa em Lucas 8,36, dizendo: a tua fé te salvou. Em Marcos 9,2 ele diz: a tua fé te salvou. Mateus 9,2, Marcos 2,9 diz: a tua fé te salvou. Então, um estava cego, o outro estava leproso, essa mulher estava com sangue derramando à vontade, e a fé salvou. A fé que cura, liberta e traz salvação. É esta fé que o Senhor nos convida para entrar hoje em o nome de Jesus. Glória a Deus. Fé é crer que Deus não mente. Que definição maravilhosa de fé. Diga comigo: fé é crer que Deus não mente. Deus não mente, querido, glória a Deus. E tudo que Ele prometeu na sua palavra vai acontecer. Deus, Ele não faz com que você tenha fé antes de ter feito primeiro uma promessa. Você não tem fé no nada, no nada. Existe uma promessa de Deus ao teu respeito. Existe uma palavra que dá base para a sua fé. Não é que você acordou de manhã falando assim: não, hoje eu creio que eu vou ficar rico. Hoje eu creio que eu vou ser curado. Mas você tem conhecimento acerca da... Você crê em que sentido, em que direção? Você crê que será curado porque Deus vai te curar? É o que está na palavra. Então, a partir daí, a fé ela é legítima. A fé ela é legitimada pelo que eu creio, mas pelo que foi prometido. Eu creio que o Senhor fez promessa. Então, a fé nunca vai além do que você conhece acerca da vontade de Deus. Você nunca vai ter uma fé acerca do que você conhece da vontade de Deus. O que você conhece da vontade de Deus? Porque tem gente que não sabe nem ler nem escrever. Há pessoas que não conhecem uma linha do que está escrito por ela ter lido. Mas eles conhecem a palavra de Deus por ouvir, e a fé vem pelo ouvir. Você tem fé nisso por quê? Não, porque eu escutei, e eu escutei que Deus, Ele faz desse jeito. Então a fé nunca vai além do que você conhece a respeito da vontade de Deus. O que você sabe a respeito da vontade de Deus para a sua vida? O que você sabe a respeito da vontade de Deus para as suas finanças? O que você sabe a respeito da vontade de Deus com relação à sua saúde? A tua fé nunca vai além do teu conhecimento. Se você entender que Deus ele tem poder para sarar a enfermidade, seja ela qual for e no nível que for, você crê nesse poder, então o Senhor vai realizar o milagre na sua direção, na direção de quem você acredita. Êxodo 15:26 diz assim: eu sou o Senhor que te sara. Vamos repetir isso? Diga: eu sou o Senhor que te sara. Êxodo 15:26. Irmão, Ele é o Deus que nos sara. Você tem essa convicção? Glória a Deus. Então, olha só. Por que quando nós falamos de cura, por que nós quando falamos de milagres, é tão difícil hoje
ver milagres na igreja. Um dia um jovem me fez uma pergunta: por que, pastor, não se vê milagres na igreja hoje como se via antigamente? É porque hoje a fé do povo é uma fé misturada, querido. Hoje o ser humano ele tem uma fé que ela está misturada com o noticiário da Globo, do jornal. A fé está misturada com a sua situação financeira, com o auxílio do governo, se não saiu, se deixou de sair, com o salário que o patrão disse que talvez não vai conseguir pagar. A fé está misturada. Quando a minha fé ela é pura, ela é genuína, então o milagre ele tem que acontecer. O que eu tenho percebido é que houve um tempo que as pessoas acreditavam de forma tão ferrenha, mas tão grande no milagre da parte de Deus, que era até difícil essa pessoa procurar um médico, por alguns motivos também. Geralmente só existia um médico para uma cidade inteira. E este médico ficava, na maioria das vezes, muito longe das casas de todos. E as pessoas tinham que acreditar. Ou eu acredito no que a palavra de Deus diz, ou eu morro. Hoje tem saúde da família, o médico vai na casa da pessoa. Hoje você recebe um telefonema ou você liga para um número e tem um computador que fala com você para saber os sintomas que você tem no seu corpo. Você ligou lá, você está com febre, você está com tosse há mais de 2 dias, você está desse jeito, você está assim, está assado, tal. A partir daquele dia, dependendo das suas respostas, todos os dias o seu telefone vai tocar. E as perguntas serão feitas de novo para ver se você melhorou. Se dependendo das respostas, você é encaminhado para um posto de saúde. Houve uma época que não tinha isso, irmão. Ou você ligava no telefone do céu, Jeremias 33:3, clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes que ainda não sabe. Ou você estava perdido. Ou você acreditava, ou você estava acabado. Porque não tinha facilidades. E aí vem o Senhor e diz: eu sou o Senhor que te sara. Aí alguém, para pegar essa palavra, mas que dificuldade, porque a palavra ela tem que entrar no seu coração, querido. A sua fé nunca será maior do que o conhecimento que você tem acerca da vontade de Deus. Você tem que entender que é a vontade de Deus curar o ser humano. Por que é fácil nós entendermos que a vontade de Deus é salvar? João 3,16. Porque Deus enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida. Por que é fácil nós acreditarmos nisso? Pode deixar essa outra câmera. Por que é fácil nós acreditarmos nisso? Por que é fácil nós acreditarmos que Deus foi fiel para salvar, e amoroso para salvar, e justo para salvar até o mais vil pecador, que sou eu ou você? Para nos perdoar dos nossos pecados. Acordamos todos os dias de manhã e dizemos: Senhor, obrigado por mais um dia de vida. Significa que Deus mais uma vez não te puniu pelos seus pecados. Você acordou, você está bem, você está feliz, você está, sabe, preocupado, é verdade, mas a misericórdia e a graça do Senhor te alcançaram, e você viu a boa mão do Senhor. Então por que nós acreditamos que o cara ele pode ter vivido uma vida, sabe, irmão, se enrolando na lama, se embolando na lama, e aí ele chega em Cristo, ele dá de cara com esta palavra: para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Isso é sozo, isso é salvação. Por que é fácil nós acreditarmos na vida eterna quando nós aceitamos a Jesus, e é difícil acreditar na cura quando precisamos de um milagre? Se ele fez promessas, e uma delas: eu sou o Senhor que te sara. 1 Pedro 2:24. Primeiro livro do apóstolo Pedro, capítulo 2, versículo 24. Eu sei que as pessoas estavam tranquilas,
principalmente nas comunidades, até que os casos começaram a bater na porta dos vizinhos, até que os casos começaram a chegar nos seus ouvidos, de parentes seus, de parentes próximos. 1 Pedro 2,24 diz assim: pois toda a humanidade é como a relva. Espera aí, estou lendo o 1,24, deixa eu ler o 2. 2,24, 1 Pedro 2,24. Ele mesmo levou em seu corpo nossos pecados sobre o madeiro, diga amém, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados, diga glória a Deus. Pelas feridas de Jesus nós fomos curados. Então a minha fé alcança isso? Faça essa pergunta para o seu coração. A sua fé alcança isso? Pelas feridas de Jesus eu fui curado? A sua fé alcança isso? Porque se a sua fé alcança a salvação, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, então a sua fé tem que alcançar, pelas suas pisaduras fomos sarados. Porque a salvação sem cura é utopia, não existe. É invenção humana. Sabe o que parece, queridos? Que nós temos que fazer alguma coisa extraordinária para merecer a cura. A salvação não. A salvação você vem como está, ele te dá um banho de sangue e você já tem direito, passaporte carimbado, só por você dizer eu acredito e aceito a Jesus, passaporte carimbado para ir para o reino eterno do Senhor. Agora, por que quando nós falamos de cura, parece que o ser humano tem que fazer alguma coisa extraordinária? Ou então o pastor tem que fazer alguma coisa extraordinária? E de repente eu anunciar para a igreja, vou subir com um galão de água de 20 litros, vou tomar 1 litro de água por dia. Não vou fazer isso, hein? Só estou falando aqui, senão tem gente que fica esperando eu fazer. Vamos lá, vou subir um monte com um galão de água de 20 litros, vou só beber meio litro por dia. Vou ficar 40 dias lá tomando meio litro de água. E aí 40 dias depois eu venho para a igreja, e a igreja vem um monte de gente, porque agora o pastor fez alguma coisa, que o milagre foi ativado. Não, irmão, não é pelo que eu faço, é pelo que Jesus fez. Não é o pastor quem cura, nenhum pastor. Quem cura é Jesus. E ele fez de tudo para que você não precisasse fazer nada. Se não, irmãos, aqueles homens que sobem escadaria, se flagelando, cortando as costas, eles teriam mais direito do que eu e você. E diga comigo, não tem. Pelo contrário, irmãos, pelo contrário. Eles estão fazendo sacrifício de tolo, e não adianta questionar, é sacrifício de tolo. Porque acreditam que por meio de suas obras eles alcançam alguma coisa. Alcançam um milagre, agradeço a Deus pela bênção alcançada. Não, porque eu prometi que eu ia até a cidade da Aparecida de joelho, de Guarujá, Aparecida de joelho. E aí Deus operou um milagre. Irmão, Deus não quer ver seus filhos sofrendo. É como se de repente um filho de vocês dissesse para vocês assim, não, ó, se eu tirar uma nota boa na escola, eu vou ficar de joelho no milho durante 3 dias. E aí você, como pai, vê o seu filho de joelho no milho, bate palmo para ele, dizendo, não, esse cara tem palavra. Ele prometeu que se entrasse numa empresa, ele ia se arrebentar na vida aí, mas ele ia pagar a promessa dele. Deus não quer, se eu não quero ver meus filhos sofrendo, quanto menos o Senhor quer. Por isso,
pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ele nos curou pelas chagas que estavam nele, Jesus. Então o que eu tenho que fazer? O que eu preciso fazer para entender que eu sou filho? Diga, eu preciso crer, fala isso. E para você crer, irmão, você vai ter que ler. Para você crer, você vai ter que orar. Para você crer, você vai ter que ler a Bíblia. Você vai ter que jejuar para você crer. Mas não é porque agora você crê que você tem que fazer alguma coisa para substituir o que Jesus fez. Nunca será substitutivo, nunca. Ninguém vai substituir o que Jesus passou na cruz do Calvário. Então todas as vezes que eu dobro o meu joelho para orar, todas as vezes que eu leio a palavra, todas as vezes que eu faço ao Senhor os meus sacrifícios de louvor diante de Deus, não é para eu mostrar para Deus o quanto eu sou bonzinho, quanto eu necessitava fazer aquilo para que Deus pudesse me abençoar. É para eu mostrar para mim mesmo o quanto eu estou melhor do que ontem, o quanto eu estou melhor do que mês passado, porque a palavra tem me transformado, a palavra tem curado o meu interior. Eu entrei no sozo de Jesus e agora, revestido da sua glória, eu começo a parecer com Ele. Eu não sei se não assusta vocês acordarem todos os dias de manhã e parecer que nada mudou na sua vida, você não está transformado. Você fala do mesmo jeito, você sente do mesmo jeito, você se revolta do mesmo jeito, você não perdoa do mesmo jeito. Estar na atmosfera do Cristo é parecer com Ele todo dia, e a cada dia um pouco. É crer mais nas coisas do céu do que nas coisas da terra. É acreditar mais na minha fé do que na dúvida. Irmão, a dúvida não merece crédito. Tem gente que na dúvida fica todo perdidão. Não, a minha fé garante. Eu prefiro acreditar na minha fé. Eu prefiro acreditar numa promessa de Deus do que nas promessas dos homens. Irmãos, tem pessoas que já estão no Evangelho há tanto tempo e a fé é uma vergonha. A fé é uma lástima, não acredita em nada, não tem fé para ofertar, não tem fé para dizimar. E não adianta argumentos, é fé, irmão. Ou faz ou não faz, ou eu sou ou não sou. Se eu creio que Jesus agora, Ele me salvou e eu vou morar no céu, irmão, tem gente que quer ver a Deus, mas não quer morrer, tem um medo de morrer que se pela. Eu estou vendo um bocado de crente cheio de medo do Covid-19, medo. Filho, se morrer é o veículo que te leva para o céu. Nós esperávamos por isso, mas ninguém quer morrer, verdade, todo mundo quer ver seus filhos, quer ver seus netos, todo mundo quer cuidar. Nós nos apegamos às coisas dessa vida. Tem uma ministração do pastor Juliano Som que é fantástica, ele fala, não fale da morte, a morte é muito pesada. Não, filho, a palavra de Deus, ela fala, para mim o morrer é Cristo. Então eu preciso, viver é lucro, morrer é Cristo. Olha que bênção. Se eu viver, glória a Deus, estou lucrando, e se morrer? É Cristo, irmão. Ou viver é Cristo e morrer é lucro? Sei que no final, nós vamos estar com o Senhor para sempre na glória. Eu fico imaginando o dia que nós teremos uma fé incondicional de verdade. E o que é uma fé incondicional? Não existe uma condição para te fazer ter fé. Se tudo está bom, a minha fé é imexível e inegociável. Se tudo está ruim, a minha fé é imexível e inegociável. Eu acredito em Deus e ponto final. Eu acredito no sacrifício de Jesus na cruz e ponto final. Eu acredito que estar com os irmãos me faz igreja. E ponto final. Na comunhão, aleluia, a presença de Deus manifesta. Aleluia.
Quando eu falo da presença de Deus manifesta, eu me alegro, irmão. Porque eu sei que quando nós estamos juntos, nós manifestamos a glória de Deus. Mas quando eu estou sozinho, na minha casa, com a minha família, com os meus filhos, no emprego, quando não tem ninguém vendo, eu revelo a glória de Deus. Então, 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, manifesta a glória de Deus. Deus está aqui nesse lugar. Você crê nisso? Diga amém. Glória a Deus. Mas quando você está sozinho na sua casa, você revela a glória de Deus pela música que você escuta. Você revela a glória de Deus pelas respostas que você dá. Você revela a glória de Deus pelo nível de fé que te é exigido quando alguma notícia ela é contrária à sua vontade. Tem gente que já está na igreja há tanto tempo, irmão, e quando é lhe cobrado um nível de fé, esse nível está raso ou nem existe. Por quê? Porque as reações demonstram. A forma que você reage demonstra se você revela a glória de Deus ou não. E o que é revelar? Fácil você entender. Se você pegar, você tirava uma fotografia antigamente, para você ver aquela foto, você tinha que mandar revelar. Era um filmezinho, você guardava o filme para quando pegasse dinheiro, mandar revelar a foto, aí vinha as fotos em cada 24 poses. E nem podia gastar muito, né? A criança fez aniversário, você não podia tirar muita foto. Você fala assim, vou tirar 12 dele agora, porque mês que vem é aniversário do outro, eu tiro outras 12 e mando revelar as 24, 12 de cada uma. Hoje não, hoje o cara tira 500 mil fotos no celular, já posta tudo na hora. A criança nascia antigamente, os pais não deixavam ver a criança por 7 dias. Não, vai ver. Não fez 7 dias ainda. Ninguém tirava foto da criança. Hoje, irmão, hoje está ao vivo pelo Facebook o pai, coroou. Aí está mostrando lá, coroou a cabeça da criança saindo. Que isso, irmão? Primeiro que se eu ver até pela internet é capaz de eu desmaiar. Antigamente mostrava a foto depois de 7 dias, agora já mostra a criança na boca do túnel do lobo lá. Ó. Meu Jesus da glória. Revelar era quando você tirava uma foto e tinha que esperar para revelar. E alguém que agora tem um curso para isso, um curso para isso. E essa pessoa trabalhava num ambiente meio que escuro, luz de mercúrio, e mergulhava a foto ali naquele negócio para sair a foto revelada. Então você entende hoje, quando eu falo para você de revelar a glória de Deus. Porque quando eu estou ministrando, diga assim comigo, eu estou recebendo. Você está recebendo a informação. Você vai sair daqui e a partir daí vai chegar o tempo de você revelar o que você recebeu agora. Às vezes você recebe a palavra de Deus, e a palavra já se revela na glória de Deus no dia. Às vezes, irmão, você só vai esperar daqui 20 dias, você está trabalhando, de repente um acontecimento que te exige a revelação da glória de Deus, da palavra que você ouviu. Você fala, não, ouvi sobre isso aí. E a sua fé nunca será maior do que o nível de revelação que você tem acerca da vontade de Deus. E você vai saber, a vontade de Deus para a minha vida é essa aqui. E aí você revela a glória de Deus. Alguém diz, rapaz, olha a atitude desse cara. Só podia ser homem de Deus mesmo, cara, porque ninguém iria agir assim. Só Jesus faria isso. Pois é, irmão. Você é um representante de Jesus agora. Onde quer que você vá, onde quer que você esteja, você é um representante de Jesus. Então, pelas suas feridas nós fomos sarados. Olha só o que diz o versículo 24. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados. Irmão, isso é lindo. Isso é lindo. Pedro está citando Isaías 53. Olha que coisa maravilhosa. 53 foi escrito 700 anos antes do nascimento de Jesus.
Agora Pedro está aqui escrevendo a primeira carta dele, e no segundo capítulo ele está citando, fazendo referência. Isaías não andou com Jesus, mas Pedro andou, e agora ele sabia de quem Isaías estava falando. Sabe como é que a gente tem que entender isso? Pedro, ele tinha esse filme no seu coração, esperando o dia que ele precisasse revelar aquilo que ele conhecia. E de repente ele vai e solta a pérola, a revelação. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Presta atenção, vou parar aqui, porque Jesus não morreu à toa. Jesus, ele morreu para que nós abríssemos mão dos nossos pecados e passássemos a viver a justiça de Deus. Irmãos, se alguém que está em Cristo e é nova criatura não abriu mão dos seus pecados, ainda não o conheceu, ainda não tem a revelação. Pode ser um simpatizante, mas não é um filho legítimo que conhece o seu pai. Porque todo filho que conhece a Deus vai querer fazer a vontade de Deus, seja o que for, seja a missão difícil do jeito que for. E aí ele diz: a fim de que morrêssemos para os pecados. Irmão, eu falei que deixássemos, não é apenas deixar. Não é apenas deixar o pecado. É morrer para o pecado. Para aquilo que eu cometi, eu estou morto. Eu não existo mais para aquelas práticas. E agora eu posso viver na justiça de Deus. E aí ele termina o versículo 24 dizendo: por suas feridas vocês foram curados, pois vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora se converteram ao pastor e bispo de suas almas, Jesus. Nós éramos como ovelhas desgarradas, no versículo 25, mas agora nos convertemos ao pastor e bispo. Sabe o que é converter? Converter é mudar a direção. Conversão significa mudança de direção. Eu estava indo para lá, estava vivendo nos meus pecados, morri para os meus pecados, agora eu vivo na justiça de Deus, porque me converti. Eu estava andando para a morte e agora estou indo para a vida. Me converti ao pastor e bispo da minha alma, glória a Deus. E aí, eu quero finalizar, mas antes de finalizar eu quero repetir dizendo: por suas feridas vocês foram curados. Irmãos, esse por suas feridas vocês foram curados não trata de uma cura parcial, não trata de uma sensação legal, porque depois que eu entrei na igreja eu me sinto tão bem. Não, as feridas de Jesus não foram parciais, elas foram feridas profundas. Ele foi machucado para que ninguém me machucasse, para que ninguém machucasse você. Ele pegou a ferida que estava escrita para vir sobre a sua vida e levou sobre ele. Glória a Deus. Então, a partir daí, eu tenho o direito de declarar: eu sou totalmente curado. Eu não sou parcialmente curado. Eu não sou curado nas emoções. Eu não sou curado apenas no espiritual. Porque tem crente, irmão, que ele é curado no espiritual, mas não é tão curado assim, porque qualquer coisa ele quer sair na mão. Ele xinga, ele fala palavrão, dá respostas mal criadas nas redes sociais, questiona, dúvida anula a fé. Eu vou repetir uma coisa que eu já falei e agora eu repito: não acredite nas suas dúvidas, rejeite as suas dúvidas, acredite na palavra, fique com a fé te garante, a fé te leva adiante. E para
como eu disse que era para finalizar, Tiago, capítulo 5, versículo 14. Estar no sozo, estar nessa atmosfera de milagre, é deixar o meu coração envolvido, irmão, por algo que é muito maior do que eu. Versículo 14 de Tiago 5 diz assim: entre vocês está alguém doente? Que ele mande chamar os presbíteros da igreja, para que estes orem sobre ele e o unjam com óleo em o nome do Senhor. E a oração feita com fé curará o doente. E se houver, curará o doente, o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ele será perdoado. Onde vem a dúvida no coração dos cristãos? Deus só cura quem Ele quer. E se eu falar para você que se Deus quer salvar todo mundo, porque a Bíblia diz que a vontade de Deus é que todos se salvem e ninguém se perca. Então Deus quer salvar todo mundo, amém ou não? Então Ele também quer curar todo mundo. Ou você acha que Deus quer curar um e deixar o outro enfermo? Se Ele quer salvar todo mundo, Ele quer curar todo mundo. E o que tem acontecido? Precisamos da fé que alcança a cura, assim como a fé alcançou a salvação. Hoje nós temos visto então um povo que enfraquecido, um povo espiritualmente fragilizado. E atenção, a fragilidade do ser humano com relação à sua fé em Deus, ela só é notada nas ações, nas atitudes, na forma de agir, de falar, de responder. Então a sua resposta, eu não estou falando que a resposta Deus levou, não é essa a resposta que eu estou falando. Eu estou falando sua resposta diante das situações difíceis, como você se comporta diante das situações difíceis, demonstram o quanto você está em Cristo. O quanto a sua fé ela é legítima, ela é genuína, ela é verdadeira, ela é de Deus. E não é difícil, querido. Foi difícil alguém aqui acreditar que se você cresce que Jesus Cristo era o homem, Filho de Deus, morreu e ressuscitou, ao terceiro dia ele se levantou da tumba. Foi difícil você, quando aceitou Jesus, você entender a ressurreição de Jesus? Foi difícil para você? Pensa, responde para mim. Foi difícil você entender que se você crê em Jesus, você terá vida eterna com Ele? Então assim, todos os que creem, morreu, crendo em Jesus, viverão eternamente com Ele. Foi difícil para você acreditar nisso? Então por que é difícil acreditar que Jesus cura? Parece que o milagre da cura, ele está tão longe de nós, e na verdade, irmãos, ele está junto do milagre da salvação. Eu já entrei por esta porta, agora eu só preciso que o meu coração se abrace nisso. E eu vou te convidar para ficar de pé, porque nós vamos orar. E o teu coração vai se abraçar ao sozo. Salvação, cura e libertação. Will, eu quero creio que tu és a cura, tá? Coloca aí para nós. Eu penso assim. Se o emocional do povo for atingido da maneira que os psicólogos do Brasil estão falando, o número de pessoas que vão ter que tomar remédio psicotrópico, que são remédios reguladores da mente, vai aumentar de forma vertiginosa. E quando que eu vou entender, compreender que o que esses pesquisadores estão falando não vai atingir a minha mente? Quando eu me escondo em Cristo.
Porque a Bíblia diz assim, ó, tendes porém a mente de Cristo. Não é mais a tua mente, é a de Jesus que começa a funcionar no lugar da sua. Então você começa a ver as coisas do céu muito mais perto do que você vê as coisas da terra. Quero que você seja fortalecido hoje nas suas emoções. Eu precisei falar de fé hoje. Eu precisei falar de fé de uma maneira que não te empolgasse. Porque há pessoas que parece que a fé é despertada pelo nível da pregação, pelo ritmo da pregação. Eu quero que a sua fé seja despertada no silêncio, no sopro do Deus vivo. Todos os meus estudos, sempre que eu vou procurar aprender um pouco mais de Deus, um pouco mais de Jesus, eu fico maravilhado, tanto com aquilo que a Bíblia me revela, quanto aquilo que a história me revela. E hoje eu me deparei com um estudo que falava do povo de Deus, no seu período, né, no período lá em Israel, e o povo de Deus que ia no templo para ofertar. E de repente esse estudo me remete aos tempos de hoje. Me traz um entendimento de como a nação de Israel se comporta com a oferta nos dias de hoje. E me admirou é que eles não mudaram em nada, Roninho. Do mesmo jeito que eles pensavam quando Jesus caminhou na terra, eles pensam hoje ainda com relação a ir ao templo, ofertar, adorar a Deus. Se você chegar para um homem judeu hoje e falar, vamos adorar a Deus, e falar para esse homem judeu, vamos ofertar a Deus, ele entende a mesma coisa. Naquela época, os homens chegavam com novilhos, com cabritos, com carneiros. Às vezes eles tinham que caminhar de longe para ofertar um cabrito, um novilho no templo. Só que os animais não iam aguentar uma jornada de viagem distante, porque os homens iam de longe para o templo. Então eles vinham, quando chegavam em Jerusalém, eles não iam pela porta principal, eles iam por uma porta chamada a Porta das Ovelhas. E todo homem que tinha 2 cabritos, 3 cabritos, ele já sabia que quem vinha de longe não trazia animal, então ele ia para a Porta das Ovelhas e vendia ali o animal. Porque ninguém queria chegar no templo de mãos abanando. A Bíblia declara que eles não chegavam no templo de maneira nenhuma de mãos vazias. Alguns homens, porque chegavam atrasados, próximos da hora da celebração, ou então passavam pela Porta das Ovelhas e os animais que tinham ali para venda já tinham sido vendidos e era superfaturado. Se um cabrito custasse 500 dinheiros, no dia, que era o dia da adoração no templo, ia custar 1.500. E esses homens já sabiam disso, só que às vezes passavam por ali e já não tinha mais animais. Então eles iam para o templo direto. E aí quando chegavam no templo, o que tinha lá? Mercadores. Homens de índole duvidosa, ladrões, mercenários, vendendo ali. Só que se na Porta das Ovelhas era superfaturado por 3 vezes, dentro do templo era superfaturado por 10 vezes, por 15 vezes. E aí um dia Jesus chega no templo e vê aqueles homens vendendo e vira tudo, quebra tudo, dizendo, vocês transformaram a casa do meu pai num covil de ladrões. Por que aqueles homens vendiam ali dentro? Porque todo homem que vinha de longe ou de perto tinha que chegar no templo com uma oferta, e eles iriam comprar. Por isso que onde tem algo para vender é porque tem alguém para comprar. Por que eles roubam? Porque tem alguém para comprar peça, senão ninguém roubava. Então, quando você vai hoje ainda estudar sobre o povo judeu, você vai ver que a mesma dedicação que eles tinham em chegar ao templo com uma oferta, eles têm hoje ainda. Porque para eles, se falarem assim, ó, vamos adorar a Deus, eles entendem, vamos ofertar ao Senhor.
Se falar vamos ofertar ao Senhor, eles entendem vamos adorar a Deus. Eles entendem que a adoração, que a oferta, que o dízimo é uma adoração. Por isso que vocês vão lembrar, os mais antigos vão lembrar, que nós fizemos uma oferta quando o apóstolo foi para Israel, e nós fizemos uma oferta de $1.000, e a maioria das pessoas trouxeram um pedido de oração para que ele colocasse lá no Muro das Lamentações. E de repente ele fez um vídeo, ele está dizendo assim: gente, eu estou aqui com o pedido de vocês, vou estar colocando esse pedido no Muro das Lamentações, nós vamos estar orando pelas vidas de vocês, por tudo aquilo que vocês pediram. Aí daqui a pouco, uma correria atrás dele e tal. Aí ele falou assim: gente, sabe o que é isso? É que o rabino do templo, um dos últimos da descendência de Abraão, está passando. E ele passava com os carros com a janela aberta, e o povo, quando disseram o rabino está passando, o sacerdote do templo está passando, o povo tudo saía correndo e jogava dólar dentro do carro onde esse rabino estava, porque entendia que ofertar na vida do homem de Deus era um ato de adoração a Deus. Ainda hoje, nós não estamos falando mais de 500 anos atrás, de 2000 anos atrás, nós estamos falando de hoje. Então, quando você vem à igreja, a sua oferta adora a Deus. É claro que hoje você vem à igreja 2 vezes por semana, e a oferta, ela é fracionada. Você acaba dando uma oferta na quarta, uma oferta no domingo, e assim vai fracionando a sua oferta. E naquela época os homens iam no templo 2 vezes por ano, mas ofertavam equivalente ao tempo que ficou sem ir. Então Deus, ele conhece o coração. Por isso que a Bíblia também vai dizer: quem tem boi, oferta boi. Está dizendo: homens prósperos, deem ofertas prósperas, na medida do que eu tenho te dado. E quem tem pombinho, oferta pombinho. Hoje nós vemos a fé dos homens que têm pouco, ofertando boi, e homens que têm muito, entregando pombinhos. E o que acontece com essa reversão? Quem entregou pombinho não adora, e quem entregou boi está fazendo um sacrifício além do que o que Jesus lhe pediu. Então a oferta, ela é um ato de adoração. A oferta nos remete à fé. Então, você que está vendo aí na internet, o prazer de ofertar, o prazer de entregar o dízimo vai muito além de comentários que as pessoas do mundo podem fazer. Quem está no mundo não adora, irmão. Só adora quem está no sozo. Só quem entrou na atmosfera do milagre, esse adora. Então, um comentário de alguém que está caminhando para a perdição não me fere. Pô, mas aí tu está tirando o teu dinheiro. Não estou dando nada que o Senhor já não tenha me dado antes. A minha fé alcança isso. Meu Deus, eu vou parar por aqui, porque eu já ia dar uma marretada nas pessoas que criticam. Por quê? Porque a crítica construtiva de quem não constrói nada não vale. A crítica construtiva só pode vir de alguém que constrói na sua vida. Crítica construtiva de quem não constrói, destrói. Então, nós vamos ofertar, você vai dizimar, tem os meios, todo mundo já sabe. Eu vou estar colocando depois os meios que você pode estar ofertando ou dizimando, para entrar em contato pelo WhatsApp, para poder fazer essa oferta, para poder entregar o seu dízimo. Porque lembre-se, sempre se lembre, o dízimo adora, a oferta adora a Deus.